Salve, salve família retada, vamos de SSA2, provinha de 2022, uma questão sobre dilatação. Olha só, em um projeto de um pequeno motor elétrico para uso em um robô humanoide, utilizam-se parafusos e placas fabricadas com diferentes materiais. O coeficiente de dilatação linear de uma seleção de materiais de fabricação está informado na tabela a seguir. Considere um motor onde duas placas metálicas são fixadas por um parafuso também metálico que as perfura. Supondo que as peças foram projetadas e fabricadas para encaixar adequadamente a 25 graus Celsius, analise as sentenças a seguir e assinale a correta. Fera, preste atenção que para você estudar a dilatação dos corpos, a dilatação dos sólidos, três fatores são importantes. As dimensões iniciais do corpo, o seu coeficiente de dilatação, que é uma característica do material, e a variação de temperatura. Perceba que nessa questão ele fala que as peças foram projetadas para encaixar adequadamente a 25 graus Celsius. Então aqui nós podemos considerar as mesmas dimensões iniciais, tanto para o parafuso como para a placa, beleza? Para o furo da placa, e a mesma temperatura inicial. Então o que vai determinar aqui a dilatação do parafuso ou a dilatação do furo da placa é exatamente o coeficiente de dilatação. Quanto maior for o coeficiente de dilatação do material, maior vai ser a sua dilatação, se ele sofrer um aumento na temperatura, assim como maior vai ser a sua contração, se ele sofrer uma diminuição na sua temperatura. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação do material, maior vai ser a sua dilatação para um aquecimento, maior vai ser a sua contração para um resfriamento. Pega a visão. Então vamos aqui analisar cada sentença. Na letra A ele fala, se o parafuso for de zinco e as placas de alumínio, um parafuso de zinco em placas de alumínio apresenta folga se a temperatura de operação do motor for de 30 graus Celsius. Opa! A temperatura era de 25, foi para 30 graus Celsius, isso é um aquecimento. Peraí, Taveirão. Se o parafuso for de zinco, qual é o coeficiente de dilatação do zinco? Tá aqui o zinco, ó. 30 vezes 10 a menos 6. E a placa for de alumínio. Se a placa for de alumínio, qual é o coeficiente de dilatação do alumínio? 29. Opa! Se o zinco tem um coeficiente de dilatação maior do que o alumínio, para um aquecimento, o zinco dilata mais. Então, se eles estão com dimensões iniciais iguais, para uma mesma variação de temperatura, o zinco dilata mais que o alumínio. Então, o parafuso dilata mais do que o furo da placa. Então, não vai causar uma folga. Pelo contrário, vai apertar ainda mais, vai ficar mais apertado, tranquilo? Então essa letra A tá fora. Pega a visão que você tem que ir alternativa por alternativa. Placas de aço, opa, agora fera, a placa é uma placa de aço. Placas de aço podem apresentar microfissuras se presas por um parafuso de latão, funcionando em temperaturas de 10 graus Celsius. Opa, para causar microfissuras tem que ficar mais apertado, né? As placas são feitas de aço, ó, aqui de azul, ó, tá aqui o aço, e o parafuso de latão. Para sair de 25 graus Celsius para 10 graus Celsius, perdão, isso é um resfriamento, então uma contração. Então, se a placa é de aço, coeficiente de dilatação do aço, 11. Coeficiente de dilatação do latão, 19. Ou seja, o latão, ele contrai mais do que o aço.
Então, se tá lá, o furo e o parafuso estão perfeitamente lá encaixados, para um resfriamento, o parafuso de latão contrai mais do que o furo da placa de aço. Se vai contrair mais, vai causar uma folga e não microfissuras. Então essa letra B também está fora. Tá pegando a visão? Letra C. Um parafuso de bronze, tá aqui, ó, um parafuso de bronze apresentará um aumento de passo maior que um parafuso de alumínio quando observados a 60 graus Celsius. Opa, aqui é um aquecimento, hein? Se é um aquecimento, pega aqui, fera, um parafuso de bronze e um parafuso de alumínio. Opa, o coeficiente de dilatação do alumínio é 29. O coeficiente de dilatação do bronze é 18. Para um aquecimento, quem dilata mais, o alumínio ou o bronze? O alumínio dilata mais do que o bronze. Então eu espero que o parafuso de alumínio apresente um aumento de passo maior do que o parafuso de bronze. Então aqui seria o contrário, né? O parafuso de bronze dilata menos que um parafuso de alumínio para as mesmas condições. Então essa letra C também está fora. Vamos para a alternativa D. Fera, na alternativa D, ele fala um parafuso de cobre manterá boa fixação de placas de aço quando a temperatura de operação for de 27 graus Celsius. Então, de 25 graus Celsius para 27 graus Celsius, um pequeno aumento de temperatura, um pequeno aquecimento. O parafuso é de cobre e as placas são de aço. Vamos aqui? O parafuso, fera, é de cobre e as placas são de aço. Coeficiente de dilatação do cobre, 20. Coeficiente de dilatação do aço, 11. Opa, quem dilata mais? O cobre. Para um pequeno aquecimento, o parafuso de cobre dilata mais do que o furo na placa de aço. E se o parafuso vai dilatar mais, opa, vai fixar mais. Se o parafuso de cobre dilata mais do que o furo na placa de aço, vai encaixar melhor, vai fixar melhor. Então, fera, já de cara, a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa D. Se você analisa a alternativa E, placas de alumínio, ó, placas de alumínio, tá aqui de preto, placas de alumínio encolhem menos que placas de latão. Opa, o alumínio tem coeficiente de dilatação 29, o latão tem coeficiente de dilatação de 19. Fera, para um resfriamento, quem contrai mais? Quem tiver o maior coeficiente de dilatação. Se o coeficiente de dilatação do alumínio é maior que o coeficiente de dilatação do latão, para um resfriamento, as placas de alumínio encolheriam mais e não menos, ó. Beleza? Então, fera, para essa questão aqui, uma questão de análise, né? Que você tem que ir alternativa por alternativa, mas para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D. Se você gostou da nossa resolução, curta, compartilhe para que o YouTube entenda que o canal Física Retada quer ajudar você e mais pessoas a tão sonhada aprovação. Fera, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!